Paz do Senhor, boa noite a todos. Mais uma noite de primícias. Hoje é o nosso quarto dia de primícias, onde eu vou estar levando para vocês uma palavra de Deus, uma palavra abençoada, e que essa palavra encha nossos corações de coisas boas, de ensinamentos, de sabedoria. E eu quero começar falando um pouquinho para vocês que às vezes a gente está desanimado e às vezes a gente acha que as coisas acontecem só com os outros e as coisas boas não acontecem com a gente. Mas tudo tem, o tempo é de Deus, não é nosso. Isso sempre é falado, sempre é pregado sobre isso. Mas hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a obediência. Muitas vezes a gente espera no Senhor e acha que está fazendo a coisa certa, mas muitas vezes a gente está se precipitando, não está fazendo a coisa certa. Eu quero ler com vocês uma passagem lá em Lucas 5. Vai falar um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho dessa pescaria de Jesus com os discípulos. Eu vou estar lendo para vocês, se vocês quiserem acompanhar ali, em Lucas 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesare e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Jesus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos e que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és que tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes? Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenham medo de nada. Agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Muitas vezes a gente está aqui que nem Simão. No primeiro momento que a gente ouve a palavra de Deus, que a gente tem um encontro, que a gente tem um assunto que a gente tem que resolver, a gente... Por que eu vou fazer isso se eu já tentei e não deu certo? Mas note que logo depois ele obedeceu a palavra. Ele obedeceu o que Jesus disse para ele e ele foi e pescaram muitos peixes. Não só ele, mas conseguiram que todos fossem agraciados pela quantidade de peixe que foi pescado. Muitas vezes a gente tem medo de arriscar. Eu já fiz e não deu certo. Só que a gente não esperou o momento em que Deus estava falando que era o momento para a gente estar buscando Ele. A gente se precipitou e quis fazer do nosso jeito. Eles tentaram a noite toda. Quantas vezes a gente tenta? Muitas e muitas vezes. E às vezes a gente não consegue. Só que quando chega o momento de Deus, que Ele diz, agora pode fazer, às vezes a gente fica com medo, mas daí aquele era o momento certo. Muitas vezes a gente não tem essa paciência e nem a obediência, muitas vezes, em esperar e em buscar por esse tempo certo.
Ele aqui, a princípio, ele quis dizer que não. Ele até questionou. É o que muitas vezes a gente faz, né? Questiona muitas vezes a palavra, vê se realmente às vezes a gente tá certo. Mas assim, Deus nunca falha, nunca erra. Ele é perfeito em todo tempo, em todo lugar. E para Deus nada é impossível. Então a gente não tem que questionar. A gente tem que obedecer. A gente tem que obedecer, a gente tem que ser grato. Ó, Simão, ele foi grato por aquilo que ele teve, que ele foi chamado para ser pescador de homens, para seguir Jesus e levar a palavra de Jesus adiante, em trabalhar na obra. E ele seguiu porque ele viu o milagre de Deus ali. Ali era um grande milagre que estava sendo feito. Muitas vezes a gente espera por um grande milagre, mas às vezes a gente não nota os milagres pequenos, as bênçãos pequenas que Deus nos dá. Todo dia, coisas pequenas que acontecem no dia a dia e que muitas vezes a gente não para pensar, para se dar por conta de que é Deus que tudo o que acontece com nós é Deus. Se é um problema ruim, se é uma coisa que não está certo, é Deus que está preparando a gente para lá na frente a gente receber a bênção e a gente saber aproveitar ela. Porque muitas vezes a gente acha que está preparado para algumas coisas, mas a gente não tá. Na hora que a gente recebe a bênção, a gente acaba que a gente não sabe desfrutar, não tem sabedoria para lidar com a coisa e acaba perdendo ela. Então, assim, se a gente é obediente à palavra, se a gente busca em Deus esperar o momento certo, porque quantas vezes a gente ouviu que a ansiedade, ela não ajuda em nada. Ficarmos ansiosos, impacientes, isso não agrada a Deus e ainda causa problemas para nós mesmos. Às vezes a falta de sono, a falta de apetite, às vezes a gente fica irritado até brigando com outras pessoas. Eu sei porque eu já passei muito na minha vida antes de conhecer a Cristo por ansiedade. E eu sei o quanto era difícil, porque no fundo eu sofria com aquilo. Porque eu não conseguia me ser quem eu realmente queria ser. Eu simplesmente vivia ansiosa por tudo, eu não tinha paciência de esperar a hora das coisas. Se a coisa tinha que ser, que eu queria fazer, não tinha paciência para esperar pelo tempo certo. Eu queria que fosse agora, e as coisas não são assim. Hoje eu estou aprendendo com Deus que as coisas têm o tempo certo. Hoje eu estou aprendendo a obedecer e a esperar. Que às vezes não é fácil. Isso todo dia eu oro pedindo a Deus que Ele me dê sabedoria, que Ele me dê entendimento, que Ele me dê paciência e que eu, principalmente, que eu saiba obedecer a palavra dEle, para que eu não fique fora da palavra, para que eu não fique fora dos ensinamentos dEle, para que eu não me perca pelas coisas do mundo. Porque lá fora as coisas do mundo são tão atrativas, ou às vezes tem coisas tão cruéis também, que às vezes acabam fazendo com que a gente acha que não tá certo. E a gente quer desobedecer aquilo que a gente aprendeu, porque a gente vê coisas erradas lá fora. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente não pode se prender nas coisas do mundo. A gente não pode olhar lá fora. Ah, porque tem a guerra, agora tudo subiu, agora o combustível tá caro, a comida tá cara. A gente não pode se prender olhando essas coisas, porque se a gente começar a pandemia, a dengue, tanta coisa que vem acontecendo, se a gente começar a pensar nessas coisas, a gente não consegue obedecer a Deus, porque a gente começa a se prender nas coisas do mundo. Então é fácil a gente se irritar, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado com as coisas que o mundo tá colocando ali fora, que tá vindo ali. Mas o que eu tenho que dizer para vocês é que nós temos que confiar em Deus. Os nossos olhos têm que estar elevados ao Senhor. O nosso coração tem que estar firme na palavra. Tem que confiar em Deus. Porque para a gente ser obediente, a gente tem que confiar em Deus. A gente tem que estar firmado na palavra. Tem que estar lendo, tem que estar estudando. Eu até tenho uma experiência, eu ia contar para vocês, que quando eu não conhecia a palavra, eu lia a palavra e eu não entendia nada. Eu lia por ler ali aquela palavra ali, não entendia nada e deixava por assim.
E quando eu comecei a buscar a Cristo, quando eu vim para Cristo, eu no começo também não entendia às vezes quando eu lia, mas eu não desisti. Eu fui lendo e eu fui buscando entender, porque eu procurei ser obediente àquilo que a palavra dizia. Muitas vezes eu não entendia, mas eu lia de novo até eu conseguir entender para poder seguir o que estava escrito na palavra. Claro, a gente não é perfeito, a gente tem muito que mudar todos os dias. E muitas vezes a gente ainda quer fazer coisas da nossa vontade. Eu não digo isso para vocês, isso é para mim também. Mas assim, é buscando aqui dentro. Se você não entendeu o que você leu agora, leia de novo. Leia daqui a pouco. Ore e peça a Deus sabedoria, volta lá e leia de novo. Mas não pare de ler. Não pare de buscar a Deus. Não pare de ter esse temor pela palavra, a obediência por aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Deus, ele é tão bom, maravilhoso, ele tem nos livrado de coisas muito grandes, de coisas que poderiam acontecer na nossa vida, mas Deus tem livrado. Ele tem misericórdia de nós todos os dias pela manhã quando acordamos. Ele tem um sentimento, um amor tão grande que é inimaginável para nós, o amor que Deus tem para nós. E o que ele pede de nós é tão pouco, ele pede que nós obedeçamos a palavra. Ele pede que a gente seja obediente. Amém, glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus é tudo de bom. E hoje, quando eu leio a palavra, às vezes eu penso, como eu podia ter lido antes e não ter entendido? E às vezes, uma mesma palavra que eu li, eu tô lendo de novo e ela me traz mais coisas novas. Então não importa que você já leu aquela palavra um dia. Leia de novo quando ela aparecer a oportunidade de você ler de novo. Se você chegar naquela palavra e eu já li isso aqui, não, leia de novo. Porque às vezes a mesma palavra ela tem algo novo. A palavra de Deus ela é viva, ela se renova a cada dia. Então cada dia ela tem uma nova mensagem. Nunca deixa de ler a palavra.